Elira trocou seus amigos por um amor que ninguém aprovava. Ela achava que todos estavam errados, menos ela. Essa decisão custou muito caro e quase destruiu tudo o que ainda era verdadeiro na vida dela. Foi assim que ela conheceu Mael. Mael não era alguém simples, sua complexidade era exatamente o que o tornava intrigante aos olhos dos outros. Elira viu nisso profundidade, já Ceres, sua melhor amiga, um alerta silencioso. Havia dias em que ele era gentil, sensível, quase doce. Falava com cuidado, demonstrava arrependimento, reconhecia seus erros passados. Em outros, tornava-se fechado, ressentido, desconfiado, como se o mundo lhe devesse algo. Elira escolheu acreditar na melhor versão dele, sempre. Ele luta contra algo dentro de si, dizia ela, e às vezes vence. Ceris, sua amiga de longa data, percebia algo diferente. Ela não via apenas conflito interno, via decisão. Não é que ele não consiga ser bom, alertou. É que ele escolhe quando ser. Mael conhecia o bem, já o praticara, mas parecia cansado dele. Quando fazia algo errado, havia sempre duas reações possíveis, ou arrependimento ou justificativa. E pouco a pouco, a justificativa passou a vencer. Mael aprendeu a falar a linguagem da culpa, a usar a própria dor como escudo, a alternar fragilidade e dureza conforme a situação exigia. Ele não empurrava Elira para longe dos outros. Ele apenas a puxava um pouco mais para si. Você é a única que me entende. Sem você, eu afundo. Eles nunca vão aceitar quem eu sou. E Elira, sem perceber, passou a viver tentando mantê-lo do lado bom, como se o peso dessa escolha fosse responsabilidade dela. Nesse cenário, Aryan permanecia constante. Ele via Mael com clareza, mas sem ódio. Via Elira com carinho, mas sem ilusão. Nunca disputou espaço, nunca dramatizou. Aryan acreditava que o amor verdadeiro não precisava convencer, apenas permanecer fiel. Ceres, porém, começou a perder espaço. Ela notava como Mael escolhia o mal em pequenas doses. Uma mentira conveniente, um comentário venenoso, uma desconfiança plantada no coração de Elira. Ele sabe o que é certo, disse Ceres numa conversa tensa, e mesmo assim escolhe o outro lado. Elira se sentiu atacada. Você fala como se ele fosse um monstro. Não, eu falo como alguém que já decidiu quem quer ser. As discussões se tornaram frequentes. Elira passou a defender Mael com mais força do que defendia a própria amizade, até que, numa noite decisiva, tudo se rompeu. Você nunca confia em quem eu amo. Eu confio em você. É nele que eu não confio. Então, talvez você nunca tenha confiado em mim. Ceres se calou. Sabia que insistir naquele momento seria perder Elira por completo. Ela se afastou, não por raiva, mas por fidelidade à verdade. E no vazio deixado por essa amizade, Mael se aproximou ainda mais. Não como alguém que havia vencido o mal, mas como alguém que começava silenciosamente a escolhê-lo. Elira segurou sua mão, convencida de que o amor poderia equilibrar aquela balança, sem perceber que algumas pessoas não querem ser salvas, querem ser justificadas. No início, Elira acreditou que o afastamento de Ceres fosse apenas um custo doloroso do amor. Dizia a si mesma que amizades sobrevivem ao tempo, mas que certas paixões não. Com Mael, tudo se intensificou. O que antes era ambiguidade começou a ganhar forma. Mael já não escondia tanto seus impulsos. A bondade surgia raramente, quase como lembrança de quem ele poderia ter sido. O mal, antes hesitante, tornava-se confortável. Ele mentia com naturalidade, manipulava com suavidade, e sempre havia uma explicação plausível. Você sabe como eu sou. Eu avisei que isso ia acontecer.
Se você me amasse de verdade, entenderia. Elira passou a viver cansada, não fisicamente, mas por dentro. Amar Mael exigia vigilância constante das palavras, dos gestos, das amizades. Ela precisava estar sempre provando algo, sempre evitando crises, sempre escolhendo o lado menos pior. Foi quando Arian voltou a se aproximar com mais clareza. Ele não fez discursos, não trouxe acusações, apenas esteve ali quando Elira caiu, quando Mael a humilhou em público e depois chamou de mal-entendido, quando prometeu mudar de novo, quando a fez sentir culpa por dores que não eram dela. Arian ouviu e pela primeira vez disse algo simples: amor não exige que você se perca para que o outro se mantenha. Essas palavras ficaram. Mael percebeu a mudança antes mesmo de Elira admitir para si mesma. A confiança que ele tinha sobre ela começou a falhar. E diante disso, fez sua escolha final. Não tentou ser melhor, tentou controlar mais, espalhou mentiras, virou Elira contra os outros, confrontou Arian, exigiu exclusividade, como se amor fosse posse, e quando Elaira finalmente o enfrentou, pedindo verdade, arrependimento, mudança real, Mael não implorou. Ele sorriu, cansado de fingir. Você sempre soube quem eu era. Naquele instante, Elira entendeu. Mael não era alguém perdido entre o bem e o mal. Era alguém que conhecia o bem e, mesmo assim, decidiu rejeitá-lo. O rompimento foi doloroso, mas libertador. Não houve grandes cenas, apenas um vazio que pela primeira vez não doía. Dias depois, Ceris voltou, não com um eu avisei, não com orgulho, mas com um abraço silencioso. Eu nunca deixei de estar aqui. A amizade se refez não como antes, mas mais forte, mais madura, mais honesta. E então, sem pressa, Arian deixou de ser apenas presença. Com ele, Elira não precisava provar nada. Não precisava vigiar palavras, não precisava salvar ninguém. O amor era leve, justo, inteiro. Elira entendeu, enfim, que amar não é enxergar luz onde não há, mas escolher alguém que caminhe na luz com você. Ela perdeu alguém que nunca quis ser bom, ganhou uma amizade verdadeira e encontrou um amor que não precisava ser resgatado. E dessa vez foi feliz para sempre, sem cegueira, sem culpa, sem medo. Se quiser acompanhar mais histórias emocionantes como essa, curta e se inscreva no canal.